Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Deus acertará algo no alvo. Nós lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 18, o versículo 15. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem Quando seus olhos se abriram, eles o conheceram, no parágrafo 82 a seguir. Agora, nós sabemos em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. E ela sabia que aquele Messias seria um profeta, e o último profeta havia cessado muitos anos antes daquilo. Não tinha havido profetas, e aí estava um. O que era isto? Era a próxima coisa alinhada. Essa era a palavra.
O que ele fez? Ele revelou aquilo a ela, dizendo-lhe, revelando que ele era aquele profeta, revelando-lhe o que ela tinha feito. Oh, que coisa! Isto é, para a mulher samaritana, isto foi o suficiente. Ela deixou aquele cântaro, correu à cidade e disse, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Messias? Pará-la? Ora, você não poderia fazê-lo. Era como tentar apagar um incêndio num dia de vento e uma casa ressequida em chamas. Sim, Senhor, estava queimando e ardendo. Deus acertará algo no alvo. Ela vira alguma coisa. Ela sabia que era a verdade. A palavra se manifestara diante dela, exatamente como foi com os discípulos. Mais tarde, quando ele tentou mostrar-lhes a palavra e depois manifestou a palavra, e aqui ela conheceu a palavra, e quando ela a viu manifestada, aquilo bastou. Um dia, um homem chamado André tinha estado observando João, ouvindo-o falar de um Messias que estava vindo. Pedro era seu irmão, não estava interessado. Eles tinham um velho pai piedoso que os ensinara, agora, filho, nós temos confiado em Deus por tudo que precisamos. Nos dias em que nossas contas não podiam ser pagas, nós orávamos, Deus dá-nos hoje um apanhado de peixes. Nós saímos e Deus nos dava aquele apanhado de peixes. E quando nós obtínhamos aquele punhado de peixes, o que fazíamos? Nós entrávamos e dávamos graças a Deus por ele e vendíamos nossos peixes. Nós temos confiança em Deus. Eu sou um homem velho agora, provavelmente não verei o Messias que está vindo, mas observem, antes que ele venha, haverá uma porção de falsa manifestação. E a Bíblia diz que houve falsos cristos, levantaram-se. Isso é verdade. O que isso estava fazendo? Tentando apagar a luz aquele verdadeiro alguém que estava vindo. Nós temos tido muitos cultos, grupos e tudo mais levantarem-se e levam você ao Canadá e te pões num abrigo em algum lugar, subindo a algum outro lugar, e desviam um grupo nesta direção e naquela direção, repetindo-se exatamente de novo. O que isso está tentando fazer? O que isso está tentando fazer? Ele está tentando tapar a luz da verdade. Agora nós notamos. Então um dia Pedro saiu à beira d'água para pescar um pouco e lavar suas redes.
E Jesus desceu, e a primeira coisa que sabemos, que tão logo ele surgiu no lugar onde Pedro estava, ele fora bem instruído a respeito do que o Messias faria. Seu velho pai lhe dissera, agora, Simão, a Escritura diz, lembre-se, você é um judeu. O Senhor nos falou, se houver entre nós um que seja espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, falarei com ele, e se o que ele disser for a verdade manifestada, e o que ele disser constatamente acontecer, então você sabe que ele tem a revelação divina da Escritura. Então você conhecerá o Messias quando ele vier. Assim um dia ele caminhou até diante de Jesus. Ele pensou, vou ver sobre o que André estava falando. E tão logo ele aproximou-se dele, ele disse, teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas. Aquele foi o suficiente, pois ele fora instruído lá que ele seria um profeta. Ele o sabia. Havia outro pequeno estudioso que estivera ensinando quando Filipe estava lá de pé, observando aquelas coisas acontecerem. Ele foi ao redor da montanha, bem rápido, e achou um outro homem chamado Natanael, que era um estudante da Bíblia, um estudioso. Eles estudavam as Escrituras, porém sabiam que o tempo estava próximo. Eles o estavam esperando chegar. É para esses que ele vem, para aqueles que estão esperando por ele. E nós descobrimos hoje que ele não está vindo para aqueles que não estão esperando. Não há tal coisa como cura divina para aqueles que não creem nela. Não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo para aqueles que não creem nele. É só para aqueles que creem. Correto? Isto é tudo. Assim, então nós descobrimos que aqueles que anseiam conhecer a verdade, Deus está obrigado a revelar a verdade. Ele diz, sua palavra, então vem e a cumpre, dá sua própria interpretação. Agora nós descobrimos que tão logo aquela mulherzinha, ela disse, ela não podia entender como este homem estava agindo espertamente com ela. Ela disse a respeito de lhe dar de beber, e ela disse, ou dar-lhe-ei de beber, e tentando agir espertamente. E a primeira coisa que vocês sabem, ora, ela começou a conversar com ele e veio a descobrir, disse, nós sabemos que o Messias está vindo, e quando ele vier, nos anunciará estas coisas. Ele disse, eu sou.
eu que falo contigo. Então seus olhos se abriram, seus olhos estavam abertos a respeito do quê? Da promessa da Escritura. Seus olhos foram abertos pela promessa da Escritura. Pedro sabia que seu pai lhe falara que aquele Messias seria um profeta. E aí João lhe falara, ou André lhe falara sobre um profeta. João, que estava lá embaixo profetizando e assim por diante, dizendo que alguma coisa iria acontecer. Assim um dia ele desceu após Jesus surgir. Quando ele entrou em sua presença, ele disse: Tu és Simão, tu és o filho de Jonas. O que era isso? Seus olhos estavam abertos. Ele o sabia. Filipe e Natanael tinham estado estudando a Escritura a respeito da vinda dele. Ele chega, diz: Venha, veja quem eu encontrei, Jesus de Nazaré, o filho de José. Oh, ele disse: nada de bom pode sair de Nazaré. Disse: vem e vê. E ao redor da montanha eles foram. Não há dúvida de que eles repassaram muitas coisas que Jesus estivera fazendo, o que ele dissera a Simão, o que ele fizera, estas coisas que ele fizera. Tão logo Filipe entrou em sua presença com Natanael, Jesus olhou para Natanael e disse: Eis aqui um israelita em quem não há dolo. Ele disse: Rabi, quando me conheceste? Ele disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira, seus olhos se abriram. Ele disse: Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que foi isso? Ele viu a palavra prometida daquele dia revelada. Ouça, irmão, irmã, a palavra prometida pode ser prometida a você. E você pode ver que é a hora para isso. Porém, quando Deus a revela, a interpreta, então é pecaminoso rejeitá-la. Não faça isso. Deus abrirá os olhos dele, mostrando-lhe a palavra manifestada que ele havia prometido que aconteceria. Agora, sempre faz isso da mesma maneira que ele faz. Ele nunca muda seu sistema de fazê-lo. Não. Assim, lembre-se, sempre o mesmo. Ele prometeu as Escrituras para cada uma das eras, e quando ele manifesta naquela promessa da Escritura para aquela era, as pessoas que têm seus olhos abertos para vê-la são aquelas que a recebem. Agora, irmão Brana, você diz: está ficando tarde. Agora, o que é que você vai dizer agora? Qual é a promessa escriturística para esta era, de maneira que possamos saber a respeito do que estamos falando? Para que estamos aqui hoje à noite? Que bem isto faz? Estamos vivendo próximo a alguma coisa? Realmente cremos nisso?
Temos testificado em vão? Dizemos nós que cremos estar ele vindo? Cremos em sua promessa visível? Cremos que ele está vindo pela segunda vez? Ou estamos apenas enganando a nós mesmos? Ou verdadeiramente cremos nisso? Vamos examinar as Escrituras e então ver o que está prometido para este dia. E então dizer, como a mulher no poço, Filipe e o resto deles, podemos ver. Lembre-se, Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isto certo? Ele prometeu aquilo. É a Escritura. São João 14:12 disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Eu estou criando um pano de fundo para algo. Agora em Joel 2:28 e 2:28 e 30 e a seguir, ele prometeu, ele disse, o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu o tal e tal. Cada um desses insetos é o mesmo inseto, ele muda sua natureza, a lagarta e o gafanhoto, e assim por diante. Em diferentes estágios de sua jornada, e está simplesmente comendo e comendo e comendo, e ele vai descendo e consome aquela árvore de Deus até deixar só um toco. Tornará essa árvore a viver? Mas foi considerado um caso sem esperança. Mas Deus disse, restituir-vos-ei, diz o Senhor, os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, as lagartas, o que eles consumiram, eu trarei de volta em sua força novamente. O que os luteranos deixaram, os metodistas comeram. O que os metodistas deixaram, os pentecostais comeram. O que os pentecostais deixaram, os fulanos de tais comeram. Simplesmente descendo, 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 um com isto, e um com isto, e um com isto, e um com isto, e um com isto, até desaparecer gradativamente em um bando de ismos. Nós sabemos que é a verdade. Eu estou entre vocês e os amo, mas lembre-se, em Malaquias 4, não Malaquias 3 agora, Malaquias 4, Deus prometeu enviar novamente a unção e converter a fé dos filhos aos pais novamente, e é exatamente o que Deus prometeu. Joel, como isto será feito? Nós descobrimos que Jesus disse em Lucas 17, 26 a 30. Ele disse no 27, Lucas 17, ele disse, e como aconteceu nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento, e não o perceberam até que Noé entrou. Assim será na vinda do Filho do Homem. Mas ele disse também, como aconteceu nos dias de Ló, vocês alguma vez voltaram? Eu gostaria que tivéssemos tempo de voltar e simplesmente revelar isso. Voltar a Gênesis. Esse é o mesmo livro que Jesus estava lendo. Esse é aquele que ele estava revelando, falando a respeito,
voltem lá, olhe para isto que ele disse. E os filhos do homem, os filhos de Deus, tomaram para si as filhas dos homens, mulheres. A tradução original lá no hebraico diz que eram mulheres, tomaram mulheres, vem para si. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.